Os blindados se aproximaram das defesas russas na linha de árvores. Receberam golpes de drones e RPGs, mas persistiram para entregar suas tropas enquanto dispararam contra a carne inimiga. Agora havia um novo desafio para os homens se movimentando entre as árvores: sobreviver a uma difícil batalha contra as defesas russas bem posicionadas. Outros soldados tiveram um desafio ainda maior: esconder-se da ameaça dos drones depois de terem seus veículos e esquadrão dizimados em um ataque falho. Kursk continuou queimando em violência naquele mês. O mundo parecia o mais próximo de uma guerra nuclear ao fim de 2024. As promessas russas de escalar a guerra aumentaram cada vez mais. A cada movimento frágil e covarde do Ocidente para decidir auxiliar a Ucrânia, uma ameaça partia do Kremlin. Esse ciclo se desenvolveu por anos de guerra, mas entre os últimos problemas estava uma ação russa: os boatos da presença norte-coreana em Kursk. Se antes a Coreia do Norte já havia colocado munições em massa no conflito para apoiar os russos, agora surgia a notícia de mais de 10 mil homens prontos para combate. Uma das maiores potências militares do mundo, a Rússia, agora contava com o apoio direto de outra nação em seu solo. Isso gera uma análise interessante sobre um grupo seleto de soldados virtuais que defendiam mais a ideologia do que analisavam o conflito. Alguns analistas militares com genialidade assintomática deram ouvidos quando os russos alardearam a propaganda de que era o exército da OTAN lutando nos frontes ucranianos. Era um contrassenso acreditar nisso e, ao mesmo tempo, nas ameaças de Putin e Lavrov. Os mesmos que adoraram as ameaças do Kremlin de escalar a guerra por qualquer tipo de ameaça ocidental, como, por exemplo, liberar o uso de mísseis norte-americanos dentro da Rússia, acreditavam que tropas da OTAN haviam entrado em Kursk dentro da própria Rússia por 3 meses e tudo o que Putin havia feito durante esse tempo foi reclamar e pedir apoio para a Coreia do Norte. O nível intelectual para acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo, uma invasão da OTAN dentro da Rússia e a Rússia não retaliar depois de tantas ameaças, era tão raso quanto uma sombra no meio-dia. Era o mesmo que chamar Putin de covarde diante de uma invasão da OTAN em seu país. Ao dizer isso, não se nega o poderio russo. Não é isso. É sobre indivíduos de capacidade de raciocínio minimalista que acreditam em qualquer coisa. Não é sobre duvidar do poder das Forças Armadas de Moscou, com certeza uma das maiores do mundo. E propaganda faz parte da guerra, mas parece não haver limite aos absurdos que muitos acreditam. Continuando a história, a maior escalada nesse tempo foi a presença de tropas norte-coreanas dentro da Rússia. Começou com uma série de boatos e filmagens estranhas de soldados treinando. Pois as notícias foram ganhando impulso com boatos de ataques contra essas tropas e até morte de oficiais. Ainda assim, foi difícil confirmar a presença deles no fronte. Por mais de um mês, houve quem dissesse que estavam sendo preparados para o combate, o que é mais tempo do que alguns recrutas russos passavam em treinamento antes de ir para Kursk. Após o anúncio dos norte-coreanos em Kursk, houve pressão internacional. Estranhamente, os russos sempre usaram como propaganda a presença da legião estrangeira ou soldados de qualquer país dentro da Ucrânia como um absurdo. Estranhamente, os mesmos intelectuais do militarismo de teclado sempre criticaram isso, apoiando as Forças Armadas, que tinham um dos maiores grupos mercenários do mundo, que recrutava prisioneiros, além de levar para seu fronte pessoas de diversas nações empobrecidas, inclusive com participação de grupos como os Houthis do Iêmen, além de denúncias de pessoas enganadas para lutarem no fronte de uma das mais violentas guerras do mundo.
Os russos estavam usando o que podiam. Seus contratos aumentaram os valores a serem pagos em diferentes oblastes e repúblicas da federação para tentarem manter o mesmo nível de recrutamento. Ofertas de salário eram até 10 vezes maiores que o salário médio da Rússia. Um recrutador militar russo foi filmado tentando persuadir trabalhadores migrantes na Rússia a assinar contrato com o Ministério da Defesa e ir para a linha de frente na Ucrânia. Como vantagens, eles receberiam um passaporte russo, tratamento médico gratuito, seguro de vida e um salário de 200 mil rublos, o equivalente a $2.000. O governo russo promulgou uma lei que permitia o recrutamento de indivíduos presos e sob investigação criminal para as Forças Armadas russas, mesmo antes de seus casos serem julgados. Tudo isso era para continuar na pesada e poderosa reação que permitiu aos russos quase colocarem em colapso as defesas ucranianas em Donetsk. Seus avanços criaram uma devastação sobre as defesas de Kiev naquele oblast, uma das principais frentes de combate e que contava com boa parte das reservas naturais de alto valor da Ucrânia. Tanto os avanços russos e agora a possível presença dos norte-coreanos geraram reação internacional. A pressão levou aos governos mais covardes do Ocidente a finalmente liberarem o uso de suas armas dentro do território russo. Fosse anos antes, muitos aviões que bombardearam áreas civis poderiam ter sido destruídos. Agora, os efeitos não seriam mais os mesmos, mas os ucranianos os usaram. Os aviões de Kiev voaram para soltar os projéteis contra o território russo. Os mísseis Storm Shadow vazaram os céus na direção de Kursk. Em 20 de novembro de 2024, a Rússia tentou deter esses projéteis de alta precisão. Seus Buk, sistemas de mísseis terra-ar de médio alcance, ficaram preparados para interceptar o inimigo. Os disparos procuraram os Storm Shadow nos céus. De acordo com os russos, os Buk e os S-400 conseguiram os interceptar. Fontes ucranianas disseram que o ataque atingiu uma base da Diretoria de Assuntos Presidenciais da Rússia em Marino, no oblast de Kursk, resultando em baixas militares significativas no centro de comunicações. As fontes informaram a morte de um comandante russo sênior. O golpe contra a instalação subterrânea matou 18 militares, enquanto feriu outros 33. No incidente subsequente, 13 sapadores russos ficaram feridos durante os esforços para neutralizar munições não detonadas no local. Oficiais norte-coreanos também teriam sido feridos. Houve até fontes ucranianas relatando a morte de 500 soldados da Coreia do Norte em um ataque de Storm Shadow. Em 23 e 25 de novembro, foi a vez dos mísseis norte-americanos ATACMS voarem. Os lançamentos miraram instalações militares e um campo de aviação na região de Kursk, no oeste da Rússia. Os russos tentaram parar a chegada dos mísseis com o sistema de defesa S-400. Seus operadores já estavam preparados para as armas lançadas pelos ucranianos. Segundo fontes pró-Moscou, eles conseguiram, mas as imagens foram diferentes. Os ataques MS explodiram em solo, atingindo alguns alvos. Pouco depois, começaram a surgir as notícias dos militares russos mortos durante o ataque. Eram operadores dos dois sistemas S-400 destruídos. Essas ações ucranianas podiam fazer parecer que os russos tinham um poder menor. Na verdade, os russos tinham tecnologia e poder militar para uma guerra extensa. Como qualquer força no mundo, havia momentos em que enfrentariam dificuldades. Como resposta aos ataques das armas britânicas e norte-americanas usadas pelos ucranianos em Kursk, Putin ordenou o uso do Oreshnik, um míssil capaz de voar a 12.300 km por hora. Difícil de interceptar, o projétil podia carregar ogivas nucleares. Ele voou para cair sobre Dnipro em um complexo militar industrial usado para fabricar mísseis e outros armamentos. Segundo os russos,
O ataque, que não foi nuclear, foi um sucesso por ter atingido seu alvo. As tropas de Moscou fizeram contra-ataques cada vez mais duros contra os ucranianos. As batalhas em Kursk ficaram difíceis para as forças de Kiev, que perderam terreno constantemente, com cada vez mais tropas surgindo na região para uma contraofensiva. Mas havia estratégias dos ucranianos para continuarem com os combates por lá. Armas diversas quebrariam metal e vidas em solo russo. Os russos colocaram 50 mil homens para retomarem Kursk. Enquanto muito do contingente usado até aquele momento vinha de forças locais ou de tropas retiradas de outras partes do fronte, agora surgiam evidências de que os soldados contratados para a tarefa eram recrutas mais recentes e específicos para aquele fronte. Muitas cidades foram retomadas a partir de setembro. Os russos miraram o fronte leste e norte das áreas tomadas pelos ucranianos e pressionaram para liberarem quase metade da área invadida. Colunas de equipamentos ucranianos foram destruídas. O foco russo nessas áreas ocorreu por serem pontos mais frágeis e mais recentemente conquistados pelos ucranianos. As bombas que caíram por Kursk marcaram o solo para destacar os lugares por onde Moscou estava passando. Esquadrões ucranianos recuaram aguardando por reforços, homens experientes e calejados pela guerra que fariam frente aos russos com novas armas. Com isso, as tropas de Moscou foram pressionando até chegarem a locais onde os soldados de Kiev estavam desde o início da invasão em agosto de 2024. Um dos pontos de conflito se tornou Novo-Ivanovka. Os russos chegavam até lá principalmente a partir de Lyubimovka. A essa altura, os ucranianos já haviam deslocado outros grupos para combate em Kursk, como a 47ª Brigada, que resistiu por meses aos avanços concentrados em Avdiivka até sua queda em 2023. A ofensiva brutal dos russos contra Avdiivka forjou em aço a Brigada 47, forçada a lutar contra números muito superiores e dezenas de bombas FAB caindo todos os dias. Os homens da 47 já anunciaram sua chegada com seu batalhão de drones. A Strike Drone Company lançou seus kamikazes de maneira tão precisa contra um BMP-3 que ele estourou ainda na saída de Lyubimovka. Uma coluna russa tentou se mover vinda da mesma direção. Seguiu pela estrada principal ao invés de tomar os campos. Uma estratégia arriscada devido às surpresas que os ucranianos deixavam no asfalto. Esse erro já custou ao primeiro blindado, que explodiu na mina antitanque, interrompendo o caminho dos outros. O segundo blindado não parou, começando a empurrar os restos de metal do outro e forçando a passagem. Encontrou outra mina ao lado da primeira explodida. A fumaça se expandiu mais uma vez no meio do metal danificado. O terceiro insistiu no mesmo erro, talvez julgando que não houvesse mais minas. Mais um que sumiu na fumaça. Os blindados da coluna, ainda capazes de se mover, foram perseguidos pelos drones. Eles foram estourando sob a agressão dos demônios voadores da Brigada 47, na maioria das vezes sob o olhar de outro drone que já buscava seu alvo para devorar. A coluna ainda persistiu. Dessa vez, os projéteis ATGM e TOW começaram a ser mirados contra os corajosos que persistiram na direção de Novo-Ivanovka. Seu metal se retorceu como o dos primeiros. Os homens sobreviventes desses ataques tentaram se esconder nos restos das vilas russas, mas os pilotos de drones estavam sempre atentos. O kamikaze mergulhou contra o soldado russo, em uma explosão tão violenta que o arremessou. Ele sumiu no meio da fumaça, e os operadores de drones precisaram o procurar para confirmar a baixa. Acharam-no no meio da casa destruída, movendo o que restou de suas pernas, enquanto esperavam um resgate que o encontrasse antes que sangrasse até a morte.
Sobrevivendo, teria como gratidão uma medalha no peito e um nome esquecido entre aqueles que sofreram em Kursk. Os russos sabiam que os operadores de drones eram uma das salvações dos ucranianos, que tinham muito menos artilharia e poder aéreo. Era por isso que esses homens eram odiados. Uma vez detectados, suas coordenadas foram repassadas para os Su-35. Os aviões partiram para mostrar quem eram os verdadeiros donos do ar. Bombas FABs pesadas caíram nas linhas de árvores onde os operadores de drones estavam. Parte dessa raiva com o fato de suas colunas serem paradas por drones fez os russos executarem alguns desses operadores que se renderam. Com desculpa para o ato monstruoso de assassinar homens desarmados e rendidos, foi dito que era uma retaliação por 2 prisioneiros de guerra russos executados. Mas esse não foi um evento isolado. Os russos continuaram com as execuções frequentes de prisioneiros, com grupos em redes sociais incentivando o ato. Quando os russos abriram caminho para Novo Ivanivka, a Brigada 47 enviou seus veículos de combate de infantaria Bradley e o tanque Abrams para vingar seus operadores de drones mortos. Os russos resistiram de dentro das casas onde haviam se escondido. O M2 Bradley colocou o canhão M242 Bushmaster para trabalhar sobre os russos. As munições voando a mais de 1000 metros por segundo podiam romper as casas com facilidade. Os impactos racharam as paredes, derrubaram muros até chegarem à carne russa. O tanque M1A1 Abrams veio depois, muito mais pesado e até criticado quanto ao seu uso na Ucrânia. Era um alvo preferencial dos russos, que comemoraram sua destruição nos campos de Donetsk. Esse seguiu pela rua de Novo Ivanivka em Kursk, com o canhão M256 fazendo bom uso de seus 125mm, escorregando a munição contra as casas russas. Um disparo desfez as construções como se fossem de papel, soterrando os russos escondidos. Os soldados do Kremlin viram aqueles símbolos americanos em seu solo e bufaram diante da ousadia. Seus drones seguiram o movimento dos Bradley e Abrams até uma linha de árvores. Quando as tribulações pararam, o míssil Iskander foi preparado e lançado contra os soldados da Brigada 47. O calor voraz se espalhou, retorcendo o metal e reduzindo a existência humana a cinzas. Quem sobreviveu se ergueu abalado pelo ataque. Um Bradley apareceu para resgatar os sobreviventes e feridos, mas os russos tinham uma armadilha preparada. O drone os observou até o veículo parar. Os homens correram para a porta aberta. Ao começarem a subir a rampa, a granada caiu sobre eles. A explosão pegou os soldados sãos e feridos acumulados. O impacto se expandiu, mastigou vidas e distribuiu ferimentos. A 47ª não se abalou com aquele ataque. A brigada continuou colocando seus Bradleys para trabalhar contra os russos. Os blindados ucranianos rodaram na direção das linhas de árvores onde os adversários estavam. Passaram pelo caminho aberto previamente no campo minado e pelos dentes de dragão, vindo a fumaça lançada para lhes dar cobertura. A defesa foi aumentada com um novo lançamento de bombas de fumaça, antes que o combate fosse deflagrado em sua violência total. Os canhões Bushmaster dos Bradleys começaram a disparar. A distância entre os dois veículos permitia convergir os disparos e ainda manter o fogo russo espalhado pelo campo. Houve uma pausa para que o primeiro Bradley disparasse um míssil TOW, um sistema de armas anti-blindagem de longo alcance. Começaram o protocolo de avanço. Um Bradley se movimentou enquanto o outro abriu fogo, trocando os papéis consecutivamente. Os mísseis explodiram entre as árvores, jogando os russos no chão. O avanço continuou com o Bushmaster esquentando, enquanto suas munições de alta velocidade partiram árvores
aviadores à procura dos russos. A artilharia ucraniana disparou mais bombas de fumaça, aumentando a cobertura do Bradley. Enquanto os russos enxergaram somente os ares esbranquiçados, os veículos ucranianos tinham os movimentos dos corpos inimigos bem destacados em suas câmeras térmicas. O primeiro Bradley chegou rente à linha de árvores. O aço rugiu em movimento ao lado das posições russas, enquanto o canhão continuou pressionando os inimigos. O segundo Bradley parou, criando uma parede de fogo, enquanto o primeiro seguiu com sua limpeza. Mais atrás, o tanque Abrams colocou sua arma secundária para ajudar, disparando a M2 Browning. Vidas foram varridas por munição de 12 mm vagando entre as árvores. A operação terminou com os Bradleys e o Abrams voltando sem baixas. O Bradley era um veículo resistente, mas o poder de fogo russo e a variedade de ataques eram capazes de destruir completamente o blindado, o que fez vários deles serem abandonados em Kursk. Não havia metal que não queimasse naquela guerra. Um foi duramente atingido durante a evacuação de tropas. Quando perdeu a capacidade de se movimentar, seus tripulantes precisaram fugir, buscando a linha de árvores. Mas não se escapava facilmente assim naquele conflito. Os drones russos vieram buscar suas vidas, chocaram-se contra carne e árvores. Em outros casos, os Bradley demonstraram sua resistência e poder de manobra. Seguiram a estratégia em dupla. O peso da máquina de guerra conquistou o solo russo. Os canhões trovejaram seus disparos contra as defesas inimigas na linha de árvores. Um míssil antitanque atingiu um dos blindados, mas o veículo resistiu ao impacto. Um drone kamikaze mergulhou para impedir o outro. A explosão abalou os homens lá dentro, mas o metal continuou sua missão. A linha de árvores iluminou com mais disparos do Bushmaster. A vida de mais russos se apagou sob o peso dos 25 mm. Os soldados ucranianos saíram para começar a caçada contra os adversários ainda vivos. Esse tipo de ataque rápido permitiu deixar tropas em frente aos postos russos. Homens treinados correram para dentro da mata. Seus coturnos marcaram a terra ao mesmo tempo em que os rifles procuraram pelos inimigos ainda vivos. A progressão ainda tinha que ser cuidadosa. Os russos feridos ainda seriam uma ameaça, e mesmo os corpos caídos receberam disparos de confirmação. A posição de defesa favoreceu demais os russos e deixou os ucranianos caminhando em terreno alto e suscetíveis a tiros fáceis. Alguns disparos mataram ou fizeram os soldados de Moscou saírem de suas tocas e se renderem. O lança-granada soltou sua fúria contra um ponto de defesa. A resistência russa estava presente, o que forçou a PKM a disparar com tudo o que a metralhadora podia soltar. Esses disparos quebraram aos poucos a resistência. A aproximação foi cuidadosa, até se perceber que não havia perfídia por parte dos inimigos. Não seria a primeira vez que uma falsa rendição seria registrada. Ao lado dos vivos jazia o corpo do morto. Quando vazado pelos tiros, aquele homem serviu de exemplo para os outros se renderem. Evacuar essas tropas após os ataques ou os feridos em posições precárias não era fácil. Um Bradley abriu sua rampa para os homens carregarem seus companheiros para dentro. Entraram enquanto as bombas de fumaça atrapalharam a visão dos russos. As câmeras térmicas das tropas de Moscou passaram por essa proteção, colocando um míssil antitanque diretamente sobre o Bradley. Ele suportou o golpe e continuou em movimento. Pouco depois, passou por uma mina que explodiu em seu flanco, agitando os homens dentro da caixa blindada. Mesmo assim, cumpriu sua missão com sucesso, salvando o que era mais importante e impossível de ser consertado e substituído: as vidas dos soldados. Muitas almas se perderiam em Kursk. O mês de novembro acabou depois de os russos já terem retomado quase 50% do território dos ucranianos em Kursk. Agora era hora de as batalhas ocorrerem em posições mais fechadas
e em cidades como Sudza. Seguindo a metodologia russa, provavelmente os locais seriam completamente bombardeados, como fizeram em Donetsk. Mas havia outra possibilidade. A ameaça de uma ofensiva de Moscou em Zaporizhia poderia forçar Kiev a retirar as tropas de Kursk para protegerem outro fronte. Era apenas a mudança de local onde a violência aumentaria e novos corpos seriam largados em um solo já repleto de sangue, mas aparentemente ainda longe de estar saturado de sua fome por vidas.